É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras e tudo sobre a final, né, do Paulistão, que tá dando muitas críticas pro Palmeiras, né, pro Abel, para alguns jogadores, e nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos do Jogo Aberto, né? Então já se inscreve no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras que saem aqui no nosso canal, e coloca aí nos comentários quem você acha que é o vilão, né, o culpado dessa derrota do Palmeiras para o time do Corinthians. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Mas apesar de tudo isso, o Corinthians levou o título, ganhou uma conquista tão desejada, tão importante. Alguns atletas como o Memphis Depay, o Yuri querendo esse primeiro título corintiano. E ele chegou num 0-0 que não teve nada de tranquilidade ou facilidade. A história do jogo agora para você se divertir. Não, já passou. Já foi, parabéns. Que doideira, viu? Menino. Os mais novos nunca tinham visto um Corinthians campeão. Os mais velhos estavam tensos. O jejum era longo. Todas as gerações reconheciam o peso de um derby decisivo. Desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians. O Corinthians buscou a taça, que parecia tão próxima quanto distante. Para chegar mais perto, Martínez tocou para Memphis, que encontrou Garro. A bola parou na trave. No dia de recorde de público em Itaquera, os mais de 48 mil torcedores também viram o chute de Yuri Alberto ser travado pelo Mikael. Enquanto isso, o Palmeiras parecia sem vida, sem criatividade. A melhor chance de um jogo inteiro foi esse desvio do Murilo. A bola foi por cima do gol. Até que Facundo encontrou Vitor Roque em profundidade. Félix Torres deu um carrinho no camisa 9. A falta foi dentro da área. Era para cartão? As perguntas se espalharam feito fumaça. Matheus Candansan estava convicto. Penalidade marcada. Abel não estava. Queria punição para o equatoriano. O expulso foi o próprio treinador por reclamação. Tudo pronto para a cobrança de Rafael Veiga. Na hora do pênalti eu falei, papai, faz mais uma vez na minha vida, vai. Bola para um lado e Hugo Souza na mesma direção. Hugo, de novo se transformando no herói da fiel torcida corintiana. Tava confiante, muito confiante. Realmente não esperava que ele fosse lá naquele canto. O Hugo é um bom goleiro, tem que valorizar isso. Errei, assumo a responsabilidade. Bola pra frente, vou seguir batendo pênalti, vou acertar, vou errar, e a vida é assim, o futebol é assim. Foi a 7ª defesa de pênalti desde que Hugo chegou ao Corinthians. Está mostrando que é um grande goleiro, que merece muito, e agradecido com ele porque hoje salvou nós. Depois do alívio, a preocupação. Félix Torres fez falta no camisa 9 alviverde e foi expulso. Eu acho que eu estava confiante de meus companheiros, sabia que a gente ia ganhar a taça. Eu saí sabendo que eles iam a deixar vida por isso. Mas até a confirmação, clima tenso. Aliás, antes mesmo de a bola rolar, teve confusão. Funcionários dos clubes se desentenderam durante o aquecimento dos goleiros. Ao longo do jogo, chuva de cartões amarelos. E, já na reta final, Memphis Depay provocou os rivais. O holandês subiu na bola e a temperatura do clássico também foi nas alturas. Foguetórios, sinalizadores por toda parte, a situação ficou tão tensa que Gustavo Henrique quase foi atingido por um rojão. Cara, passou muito perto dele, eu não sei como não machucou. Entre os jogadores, mais confusão. Embates diretos entre Vitor Roque e Memphis Depay, Martínez e Lomba, que depois de trocarem agressões, foram expulsos. Eu só acho que se fosse o contrário, eles também iam ficar bravos. O Estevão, na vez que eu fui expulso, fez muito menos, né? E deu aquela confusão. Então, assim, eles não podem cobrar isso da gente. Com a diminuição do caos, a dupla Memphis e Yuri tentou reproduzir o gol do jogo de ida, mas dessa vez a defesa alviverde impediu.
Até mesmo Leila Pereira sabia que não seria um duelo fácil. Ao cumprimentar Augusto Melo, disse: "A gente sempre é muito bem tratado aqui. Vocês só não tratam a gente bem dentro do campo. Vocês ganham sempre." O apito final confirmou a previsão da presidente e a festa alvinegra. O Corinthians é campeão paulista de 2025 com gol de Roberto, numa festa da nação corintiana. Depois de 6 anos, assim, em branco, sem conseguir levantar taças, o Corinthians finalmente virou a página e garantiu o campeonato estadual de 2025. De quebra, ainda se vingou de 2020, ao impedir o Palmeiras de alcançar o tetra inédito. Disputamos uma final, certo? Mais uma final, certo? Pronto. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também, e que não vamos ganhar sempre. Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Sabemos lo que es el arquero, y el destino está marcado. Aunque mucha gente lo quiera cambiar, no, pero está marcado. O destino foi comemorado por todas as gerações, da analógica à digital. E em outros planos também. A gente fez questão de honrar ele aqui também. Então hoje eu posso dizer que minha família está completa, porque da onde ele está muito feliz. Mais novos, mais velhos, todos reconhecem que o Corinthians voltou a ser campeão. Vai, Corinthians! Vários momentos para a gente comentar sobre esse jogo. Um primeiro tempo em que termina 0-0. O Corinthians conseguiu segurar o Palmeiras, que não foi tão efetivo assim. Só que vem a segunda etapa, o pênalti marcado para o Palmeiras em cima do Vitor Roque. Uma penalidade desperdiçada porque o Hugo defendeu. Então o Rafael Veiga, de novo no mesmo canto que o Estevão bateu, que já tinha perdido no Clássico na primeira fase. E aí vem a sequência do jogo. Você falava que o Yuri quase faz um gol no finalzinho, perde um gol até... Poderia ser simples e acabou não acontecendo. E o Corinthians, depois de sinalizador, de confusão, jogadores expulsos, finalmente vem o apito final e o grito de "é campeão". Foi um título com requinte de crueldade, né, com o torcedor, porque foi aquela emoção do Você começo. sofreu muito? Nossa, do começo ao fim, do começo ao fim. E a verdade é que jogou da mesma forma que jogou no Allianz Parque, o Corinthians jogou da mesma forma, só que com um detalhezinho. O Garro ficando no meio do campo ali, tentando distribuir para o Corinthians sair e ter o contra-ataque a seu favor. Com qualidade, né? Foi isso que o Ramon tentou fazer. Agora, eu achei muito pouco para os dois treinadores, porque se nós falássemos aqui de dois treinadores brasileiros, a gente ia falar, pô, mas um está precisando ganhar, o outro está precisando defender mais. Por que não mexer no time? Por que não dar uma outra qualidade? Ou senão, por que o Abel não mexeu na equipe dele logo no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo amarrado, né? Então a gente fala assim da qualidade também dos treinadores. Não mexeu porque não tomou gols, acho que por isso. Né? Essa é a desculpa do Ramon, que ele não mexeu porque ele não tomou gol. Não, tô dizendo o Abel. E o Abel, ele não mexeu porque ele achou que tinha consistência para tentar envolver mais o time do Corinthians. Mas assim, os dois jogos, eles praticamente tiveram poucas diferenças ali de esquema tático, porque foi um jogo amarrado no meio de campo, muito duelo no meio de campo, e muitas vezes quando disparava o próprio... E o Estevão? Estou perguntando do Estevão aqui. Chegou uma mensagem. Tem um menino de 17 anos desaparecido em Itaquera com o nome Estevão. É que muita gente imaginou, como o Endrick ganhou um campeonato paulista para o Palmeiras, que o Estevão também teria essa condição. Mas aí entra o coletivo do Corinthians, a vontade, a determinação dos jogadores. Também. Isso aí tem nome, o Angeleri, lembra? Porque ele que fez esses dois combates com o Estevão, que foi... Porque o menino é bom. O menino é liso, o menino é rápido. O Estevão não é bom, ele é ótimo, ele é craque, mas não foi definidor. O que definiu mesmo foi essa penalidade. Foi pra você, Poderia ter levado. Pra você foi, menino. Foi pênalti. Eu nem tive dúvida. Você ficou na dúvida se foi fora da área ou dentro, só isso? É isso, Não, não. Só essa dúvida, se foi porque dentro a falta, da área. óbvia, né? Porque pra mim, dá uma olhada agora, ó, no carrinho que ele dá. Aí ele já deveria ter sido expulso no carrinho dele. Na linha é considerado dentro. Não, você sabe disso, né? Não, então eu acho que ela foi na linha, num limite até que dá pra perceber ali que foi pênalti. Agora, a questão toda é que o Palmeiras parece que não sabe fazer pênaltis
ter um pênalti a seu favor e convertê-lo contra o Hugo Souza. Não é muito pênalti também, né? Eles deveriam ter treinado. Daqui a pouco tem que colocar a mamãe Leila pra bater. Mas na hora é o emocional, né? É o psicológico que entra. E o Veiga é um cara que a maioria das suas cobranças ele acerta. O problema é que essa era a cobrança pra levar no mínimo pros pênaltis. Contra o São Paulo ele bateu diferente, lembra? Ele sentou o pé. E ali ele tentou dar uma chapada na confiança do lado esquerdo e o Hugo fez a leitura perfeita também. O Hugo ele esperou até o último momento. Quando ele chegou, você pode ver que o Hugo ainda joga o corpo para um lado. Não, uma defesa limpa, uma defesaça, mais um momento para entrar para a história do Hugo Souza no Corinthians, que em tão pouco tempo já caiu nas graças do torcedor. E de goleiro você entende. Foi. E você falou da linha, né? Da linha. Muitas vezes eu peguei a bola em cima da linha, então não é gol. E no caso do pênalti, se a falta é em cima da linha, é pênalti. Pênalti, pra você então, pra mim, não foi? Eu só fiquei na dúvida do local. Mesmo com o VAR repetindo, você repetiu várias vezes, pra mim ele pega antes da linha. Ele e pega o cartão amarelo pro Félix Torres, deveria ter sido dado. Aí eu vou a favor do Abel, que ele reclamou muito. Reclamou com razão, porque ele já tinha um amarelo, ele deveria ter sido expulso ali. Pra você foi uma disputa de bola, pra mim não foi uma disputa de bola. Não. Então ele receberia o amarelo, e aí seria o segundo, e estaria expulso. Aí o Abel reclamou, viu que o juiz não deu amarelo, e deu amarelo também pro Abel, e o Abel continuou reclamando, e o Abel também mereceu, mas aí merecia o cartão amarelo também. E esse lance acabou definindo o resultado, porque o Corinthians depois, a expulsão do Abel. Aliás, o Abel ficou insano, enlouquecido, não parava de reclamar com o quarto árbitro, com todo mundo na partida, estava daquele jeito e acabou recebendo o cartão, primeiro o amarelo, depois o vermelho, e todo mundo indignado com isso. E acho que ele estava indignado também na sequência. Depois deve ter ficado bem mais indignado com o pênalti desperdiçado pelo Veiga. Nossa, será que ele viu? Aí não sei, né? Deve ter visto lá embaixo, não? Mas a verdade é assim, eu tô com o Abel até o momento que ele reclama do cartão. Ele deveria ter tomado o cartão lá. Mas aí ele já deveria ter acalmado aí o Abel. Tomou o amarelo, é a mesma coisa que o Félix. Ele já estava pronto para tomar o outro amarelo e o vermelho. Então ele reclama tão assintosamente que o juiz, ficou mais fácil pro juiz colocar ele para fora. Acho que ele não quis ver também essa batida, né? Ele foi expulso antes mesmo lá. Não viu, ainda bem que ele não viu que perdeu o pênalti. Acho que ele acha que agora que foi 0-0. Não viu lá no vestiário, né, alguma coisa, mas porque é um absurdo, é o lance que vai ser cobrado, porque definiu muito o lado palmeirense da história. Quando você perde um pênalti, você fica desmoralizado. Aí entrou o Memphis Depay, que aí chamou pra ele, provocou, criou uma confusão, foi enrolando, não é? Então tem essa coisa aí de você usar a provocação como uma arma ali pra poder, olha, pisa na bola, a lá Soteldo. Aí começou a treta. Foi aí que começou o tapa daqui, Gente, o Marcelo Lomba é um dos jogadores mais calmos que eu já vi em toda a história do futebol brasileiro e acabou sendo expulso, junto com o Martínez também. Então, os ânimos foram acirrados. Claro, uma decisão. E aí todo mundo com a cabeça quente, principalmente os palmeirenses, que já estavam ali sem fazer o resultado, sem conseguir esse gol, porque pelo menos minimamente daria para levar para os pênaltis. E você falou da confusão, foi uma confusão aí generalizada. Sempre que o juiz quisesse dar uns cartão para todo mundo, espalhar cartão, porque teve tapa, teve empurrão, teve tudo. E estava bem próximo ali, que eu estava no camarote ali em cima, na Rádio Bandeirantes, o camarote Piauzão ali de cima, e estava bem próximo da gente ali. O que a gente viu de tapa, safanão ali, o juiz poderia ter... Porque os ânimos estavam ali à flor da pele mesmo, agora a gente sabe que ganhar um título paulista, quando você tem tantos times competentes, é muito difícil. E o Corinthians, ele chegou à conquista de número 31 e muito por causa do cara mais criticado no ano passado, o Yuri Alberto, que fez o gol decisivo no Allianz Parque e que ontem foi às lágrimas. No finalzinho do jogo, as câmeras buscavam o Yuri Alberto e aparecia ele chorando, se emocionando. Ali, um momento bem emblemático, bem importante. O Yuri que fez esse gol, que agora tem um título pelo Corinthians e é um jogador que deu a volta por cima. E tiraram um guarda-roupa das costas também, né? Um caminhão das costas. Container. Porque a cobrança ela foi do mesmo nível da entrega deles aí. Eles tiveram uma entrega nesses 2 jogos com o Palmeiras de tirar o chapéu. A entrega foi maravilhosa e a cobrança foi do mesmo jeito. Ele, o próprio Hugo também desabou ali quando terminou, deu o apito final, porque a cobrança ela veio depois da eliminação, como todo mundo viu. O próprio presidente também falou que ia fazer
algumas reuniões para avaliar o que foi feito, né, até aqui, no trabalho do Ramon, do trabalho dos jogadores. Então é o peso que fica no jogador, e aí você vê o homem, o trabalhador desabando, né? Porque dentro de campo ele entregou também, perdeu o gol também, mas não deixou de lutar, assim como todos os jogadores. O próprio Garro também foi esse jogador que não apareceu tanto em lançamentos, mas estava sempre com a bola no pé, tentando segurar o jogo. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Infelizmente com a derrota do Palmeiras, né? Apesar do empate nesse jogo de 0 a 0, mas perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e aí nos agregados acabou perdendo o Campeonato Paulista. Acredito que em questão de elenco o Palmeiras está muito forte. Eu acho que o que está faltando é o entrosamento que a equipe tinha, né? Querendo ou não, veio muitos anos com o mesmo time, e isso ajudava demais o entrosamento. Agora, querendo ou não, mudou muitas peças, muitos jogadores novos, que acaba, infelizmente, tirando um pouco, né, desse entrosamento da equipe, e até conseguir novamente esse entrosamento demora um pouco para ver um time muito forte, né? Claro que na maioria ainda são os mesmos jogadores, mas em algumas peças que são, né, principais aí, tipo Victor Roque, né, acaba ficando difícil esse entrosamento. A bola quase não chega no Victor Roque. Ele conseguiu lances importantes, né, principalmente do pênalti, e poderia ter mudado o jogo. Infelizmente o Veiga acabou perdendo. Não achei que o Veiga bateu mal, achei que o Hugo pulou muito bem, mas talvez o Veiga poderia ter chutado mais forte, assim como ele fez no jogo do São Paulo. Achei que ele bateu aquele pênalti muito bem. Talvez se ele tivesse feito da mesma forma, chutasse mais forte, né, o Hugo talvez não conseguiria segurar. Mas ele acabou optando por chutar colocado. Acho que quis garantir, né, que ele não erraria aquele pênalti. Mas infelizmente o Hugo também foi muito feliz e defendeu o pênalti do Veiga. Agora, claro, né, todo mundo fica chateado, fica querendo mudanças, mas a verdade é que o Palmeiras tem um time muito forte, só precisa de um entrosamento melhor para poder conseguir mostrar um futebol mais eficiente, né? O que você acha que está faltando no time do Palmeiras? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!